Olá pessoas, Eric aqui, tudo bom com vocês? Gente, eu queria hoje refletir com vocês sobre a velhice e o abandono, principalmente à luz da quarta mensagem para o Dia Mundial dos Avós e Idosos do Papa Francisco. Pega minhas anotações aqui, simbora pro vídeo. Na mensagem do Papa Francisco, ele vai iniciar falando, né? Deus nunca abandona seus filhos, mesmo quando estes perdem a sua utilidade social. Achei interessante porque o Papa inicia uma reflexão sobre o abandono. Tanto que, como lema para essa mensagem, ele escolheu o trecho do Salmo 71 que diz: "Na velhice não me abandones". E o Papa inicia com a reflexão, né? Como que muitos idosos estão abandonados, estão sozinhos. E ele já inicia dizendo, afirmando, né, sendo mensageiro da esperança. Deus nunca abandona os seus filhos. Ele sempre está com cada um deles. E ele ainda afirma, né, a Sagrada Escritura é toda uma narração do amor fiel do Senhor. Todos os livros da Bíblia vão falar sobre como que Deus tem essa fidelidade de estar ao lado do seu povo. E o Papa vai falar que existem 3 causas do abandono dos idosos. A primeira é devido à pobreza ou consequências de uma guerra, onde que muitos idosos ficam abandonados em sua terra natal. E a família tem que, por buscar melhores condições para criar os mais novos, abandonar os idosos. A segunda condição é que alguns idosos sofrem com um mito do velho feiticeiro. A ideia de que, quando algum mal cai sobre um jovem, é consequência de um velho invejoso. Isso ainda permanece por causa da ideia de que os velhos são um peso para os mais novos, onde os mais novos têm que sofrer trabalhando para pagar a previdência dos mais velhos, onde que o filho se sacrifica enquanto novo para cuidar do pai já idoso. O terceiro motivo é uma exclusão voluntária, onde que o idoso, por não se considerar mais útil, não se considerar mais importante, se considera até o mesmo peso, ele se exclui. Perante essa realidade do abandono dos idosos, o Papa nos convida a uma atitude. Há 2 atitudes possíveis, e para isso já vai ligar aqui com o próximo livro que eu quero trazer para vocês, que é o livro de Ruth, o livro da Bíblia. O Papa analisando a história de Ruth, né? Qual que é a história de Ruth? Noemi, a sogra de Ruth, se casou com o seu marido, deixaram a sua terra, tiveram 2 filhos e o marido dela morreu. Noemi criou os 2 filhos, os 2 filhos casaram com duas mulheres estrangeiras e numa noite os 2 filhos morrem. Noemi chega para as 2 noras e falam para elas abandonar eles e voltarem para a família delas, né? Deixar ela lá sozinha e buscarem novos maridos. Uma das noras de Noemi vai e abandona, né? Cumpre esse desejo de Noemi. Já que Noemi quer se excluir, ok, Noemi, você não precisa de mim, você tá dizendo isso? Top, fica aí. Eu vou caçar meu homem. Mas Ruth se enche de compaixão de Noemi. E insiste em ficar. E Noemi insiste em se excluir. E fala assim, não, Ruth, eu vou ser um peso para você, eu não vou contribuir com você em nada. E Ruth fala para Noemi, não insista que eu te abandono. É bonita essa frase. Não insista que eu te abandono. Ruth passa a trabalhar, vai sustentar ela e a sogra já idosa. E a sogra vai aconselhando ela. Ela se une com o governador
trabalhador, casa com trabalhador, ganha filhos, filhos que na Bíblia é símbolo de bênção de Deus, ganha terra, outro símbolo de bênção, tudo aconselhado pela mãe. Aqui a gente já vê algo interessante, porque o convite do Papa é de fazer igual o Ruth, de acolher, de cuidar, de abraçar os idosos, de tomá-los para o nosso lado. Aqui vamos mais além. O cuidar dos idosos, trazer ele conosco, pode contribuir com a nossa vida, porque os idosos têm uma sabedoria e um conhecimento que nós não temos. O professor Olavo, ele sempre dizia nas aulas do curso de História Essencial da Filosofia que de uma geração para outra, uma série de conhecimentos se perde. De maneira que, se pegarmos um avô e seu neto, embora o neto vai pensar que ele é mais inteligente, porque ele que ele entende a modernidade e tudo mais, o avô ele tem uma sabedoria, um conhecimento que foi provado ao longo do tempo e que possivelmente, se ele não transmitir para a próxima geração, será perdido. Diversas obras também vamos falar sobre isso. Eu trouxe aqui para a gente refletir a obra Um Senhor Estagiário, onde que o Robert De Niro interpreta um já viúvo, sexagenário, ou seja, mais de 60 anos, que após enterrar o seu amigo, percebe que estava perdendo as pessoas conhecidas e sobrando só ele, sentiu-se só e resolve voltar ao mundo dos negócios, mas agora como um estagiário. A comédia vai focar durante muito tempo nesse abismo, porque ele vai trabalhar numa empresa de e-commerce, ou seja, comércio online, e ele não consegue se adaptar no primeiro momento, só que depois, com o jeito dele, com o carinho, com a atenção dele a alguns detalhes, ele revoluciona não só a empresa, mas a vida dos funcionários da empresa. Para mostrar para nós, como que o idoso pode contribuir. A segunda obra que eu trago aqui para refletirmos é O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Hemingway aqui, ele vai falar que não tem muito significado essa obra. Hemingway não gostava muito das críticas que fizeram a obra, porque ele só quis contar uma história e o pessoal viu grandes significados. Mas eu também vejo grandes significados dessa obra. Onde que o Santiago, embora quis se excluir, as pessoas da segunda geração, ou seja, os pais, vão querer excluir o garoto, que é quase uma figura de um neto para o Santiago. Só que o garoto insiste, porque ele fala que ele tem muito para aprender com o Santiago. Ele aprendeu a pescar com o Santiago e o Santiago ainda tem muito para ensiná-lo. A última cena aqui, é o garoto insistindo para o Santiago deixar ele cuidar dele, curar as feridas dele. Ele fala assim: eu preciso de você, eu preciso que você seja curado, para que eu ainda possa aprender contigo. Porque você tem muito a me ensinar, eu ainda tenho muito a conhecer contigo. E assim, agora deslocando um pouco o eixo de reflexão, aqui a gente está refletindo sobre a relação da geração mais nova com a geração mais velha, e como que ela pode ainda aprender muito com a geração mais velha. E aqui eu acho que isso é interessante para nós, geração mais nova, insistimos nisso, de buscarmos nos idosos a sabedoria que eles possuem. É um tesouro, nós não podemos perder. Eles ainda têm muito a nos ensinar. Só que os idosos precisam ser curados. Curados não só de males físicos, mas de problemas psíquicos que vão gerar a sua exclusão. Esse sentimento de inferioridade que faz com que o idoso se sinta um peso e ele se exclua é muito prejudicial. E para isso eu trago ainda a obra Velho Mar, do Hemingway, mas eu também trago para o diálogo Dom Casmurro, do Machado de Assis. No Dom Casmurro, você tem um velho rancoroso que se fechou. Embora fosse muito inteligente, ele se fechou. Não contribui em nada para a sociedade. Não contribui em nada para a sua família. Já que, em
embora o velho queira se excluir, o velho queira se fechar, há uma essência do jovem. E é aquilo, quando o jovem fala, é necessário que você seja curado, porque você tem muito ainda que ensinar. É necessário que os idosos se curem desse sentimento de inferioridade. Que eles queiram, assim como quis o bem do filme do O Senhor Estagiário, que eles queiram contribuir. Os idosos não podem ficar fechados em si mesmos, né? O Dia Mundial dos Avós e das Pessoas Idosas de 2022 tinha como lema "E na velhice darão frutos", onde o Papa convidava os idosos a ainda produzirem frutos na velhice. Idosos, não desistam. Vocês têm muito ainda aqui nos ensinar. E para vocês, eu vou encerrar esse vídeo com um trecho do Gabriel Garcia Marques, do livro 100 anos de solidão. Ele vai dizer, nessa edição que eu tenho aqui um pouquinho mais antiga, né, uma edição vovozinha da Record, na página 181, ele diz: taciturno, silencioso, insensível ao novo sopro de vitalidade que estremecia a casa. O coronel Aureliano Boedina compreendeu de leve que o segredo de uma boa velhice não é outra coisa senão um pacto honrado com a solidão. É uma frase muito interessante, porque aqui toda a estação que estava na casa dos Boedina naquele momento, Aureliano ele se exclui, não por completo. Depois você vai se excluir por completo, mas ele se exclui e busca na solidão um pacto calmo, para que ele pudesse às vezes fugir dessa agitação dos jovens, porque a agitação dos... Nossa, eu sei que incomoda vocês, idosos. Vocês olham para nossa agitação e vocês ficam mais agitados, cansam só de ver. Mas não desabandonem. Na velhice, que vocês não abandonem a nós. E nós prometemos não abandonar vocês. Jovens agora, para os jovens mais novos, não abandonemos os nossos mais velhos, os nossos avós, os nossos idosos. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Curta aí, deixa o seu like, né? Compartilhe. E assim, eu vou tentar gravar mais vídeo, prometo. Mas se eu sumir de novo, não tem importância não. Tchau!